Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar continuidade ao nosso curso aí. Hoje, aula de número 3, nós vamos ver aceleração para poder estudar o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Galera, aceleração nada mais é do que a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade de um móvel varia. Vocês estão acostumados já a utilizar o termo aceleração aí no dia a dia. É isso mesmo que vocês entendem. A única diferença é que aqui na física a gente também considera aceleração quando o móvel está freando, por exemplo. Quando você está dentro de um ônibus, que o ônibus está freando, ele está sofrendo aceleração. Nós chamamos de desaceleração, mas não passa de uma aceleração, tá? Aceleração é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade escalar de um móvel é alterada, seja aumentando ou seja diminuindo, beleza? Então não tem muita novidade nisso aí para vocês. A aceleração escalar média de um corpo no movimento retilíneo. Vamos ver aqui um exemplo para você entender. Então olha só, estamos aqui num tempo igual a zero, esse carro estava numa velocidade de 11 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade dele era 14 metros por segundo. Então veja, nós tivemos uma variação da velocidade dele aqui, tá? Nós chamamos de ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. No nosso caso aqui dá 14 menos 11, que é igual a 3 metros por segundo, beleza? Então, ou seja, em 2 segundos ele variou a velocidade dele de 11 para 14, ou seja, sofreu uma variação de 3 metros por segundo na velocidade. Isso foi em 2 segundos. Então, a aceleração média dele aí, ó, no primeiro intervalo ali, como foi 3 segundos em 2 segundos, eu faço 3 segundos dividido por 2 segundos. Isso dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, está dizendo para mim que para cada segundo, em média, a velocidade desse carro aqui nesse intervalo de tempo aumentou um, um metro e meio por segundo, tá? Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, no tempo igual a 1 segundo, a velocidade desse carro seria 12,5 metros por segundo. Isso em média, tá? A gente não pode afirmar que a velocidade dele realmente era essa aqui. Na média, seria, nós encontraríamos isso, beleza? Aí temos esse outro segundo intervalo aqui, ó, do tempo igual a 2 segundos para tempo igual a 5 segundos. O tempo aqui, ó, a variação de tempo aqui foram de 3 segundos, que é o tempo final, 5 menos 2, que é o tempo inicial, beleza? E a variação da velocidade, nosso ΔV, é 8 menos 14, tá? Nosso ΔV aqui é igual a 8 menos 14, que dá igual a menos 6 metros por segundo. Por isso que está aqui, ó, 6 metros por segundo. Em 3 segundos. Logo, a aceleração média desse móvel aí, ó, é menos 6 dividido por 3, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração que ele sofre aqui é uma aceleração negativa, nós chamamos de desaceleração, né, no nosso dia a dia. Está dizendo o seguinte, ó, para cada segundo que passou, a velocidade dele diminuiu em 2 metros por segundo. Então ele estava aqui, ó, em 14. Um segundo depois, 12. Um segundo depois, 10. E o outro segundo depois, 8. Beleza? Então fica aí a definição de aceleração escalar média em movimento retilíneo é a razão entre a variação da sua velocidade escalar e a duração do intervalo de tempo. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Não tem dificuldade nisso aí. Nós temos aqui agora a classificação do movimento em movimento acelerado e movimento retardado. Lembra que a gente já tinha classificado o movimento em progressivo ou retrógrado. Então vamos começar aqui revendo o movimento progressivo. O movimento progressivo é aquele em que o móvel se desloca no sentido da orientação da trajetória. Então nós temos aqui um exemplo de movimento progressivo. Esse movimento progressivo, ele também pode ser classificado em acelerado ou retardado quando o móvel sofre aceleração, tá? Que é o nosso caso aqui. Então nós vamos ver aqui que o movimento é acelerado, tá? Nesse primeiro intervalo de tempo aqui, ó. Por quê?
Porque nesse intervalo de tempo a aceleração média dele é maior do que zero, tá? Então a gente chama de movimento acelerado, ok? Quando o módulo da velocidade final, que no caso aqui é a velocidade 2, né? É maior do que a velocidade inicial, chamamos de V1. Como assim, professor, o módulo? Primeiro, lembra o seguinte, o módulo de um número é o número sem sinal. O módulo de mais 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3 também, tá? Só interessa para a gente o valor absoluto. Então, o movimento vai ser acelerado quando o módulo da velocidade final for maior que o módulo da velocidade inicial. Nesse caso aqui, como a aceleração é positiva, o movimento é progressivo, não tem muita dificuldade. Então, você vai pegar lá, ó, a velocidade aumentou, então a aceleração média aumentou, beleza? Aqui, nós já temos um movimento progressivo, lembra, né? Tá ali. Mas esse movimento é retardado. Por quê? Porque a aceleração do móvel é negativa. O módulo da velocidade final é menor do que o módulo da velocidade inicial. O módulo de 8 é menor do que o módulo de 14. Beleza? Então aqui nós temos um movimento, nesse primeiro intervalo aqui, um movimento progressivo e acelerado. E nesse segundo intervalo, nós temos um movimento progressivo e retardado, beleza? Agora, vamos ver aqui o movimento retrógrado, tá? Retrógrado por quê? Porque o móvel está se movendo no sentido oposto ao da orientação da trajetória, beleza? E aqui nós temos um movimento acelerado. Olha só o tamanho da flechinha, tá? O tamanho da flecha está indicando para mim que o módulo dessa velocidade aqui é menor do que o módulo daquela. Como eles estão no movimento retrógrado, essa velocidade é negativa. Então, suponhamos que aqui seja menos 4 metros por segundo. E aqui fosse menos 6 metros por segundo, tá? Então, olha só, essa velocidade é menor do que aquela. Como assim, professor? Olha, é um número negativo. Número negativo, zero, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? Quanto mais descendo você for, menor é o número. Então, menos 6 é menor do que 4. Mas nós queremos saber do módulo, tá? O módulo de menos 6 é 6. E o módulo de menos 4 é 4. Logo, ó, esse cara aqui é maior do que esse, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Então, olha só, o que acontece é o seguinte. Esse movimento aqui é um movimento retrógrado acelerado, porque o módulo da velocidade está aumentando, beleza? Já o de baixo é o movimento retrógrado retardado. Aqui nós teríamos a velocidade, o módulo da velocidade é maior, tá? Do que nesse ponto aqui, beleza? Então, é simples, não tem muita dificuldade isso aí, é um pouquinho de atenção só. Então, nós temos, ó, movimento progressivo e retrógrado, movimento acelerado e retardado. Movimento é progressivo quando o móvel está indo no sentido da trajetória. Movimento é retrógrado quando ele está indo no sentido oposto da trajetória. Movimento é acelerado quando o módulo da velocidade está aumentando. Movimento é retardado quando o módulo da velocidade está diminuindo. Ponto. Nesse caso, para a correta descrição, nós precisamos lembrar de considerar os sinais negativos. Movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento em linha reta em que a variação da velocidade se acontece de forma uniforme, ou seja, a aceleração é constante, beleza? E é isso que está dizendo aí. No movimento, desenvolve com aceleração escalar constante. A velocidade muda o tempo inteiro, mas a aceleração é a mesma em todo intervalo de tempo. Então, como a aceleração é a mesma em qualquer intervalo de tempo, a aceleração média é igual à aceleração. Não precisamos mais carregar esse mzinho aqui. Assim como nós fizemos lá na nossa estudando a velocidade, nós também podemos considerar o t0 sempre igual a zero,
E aí nós vamos ter aqui, ó, que a aceleração é v menos v0 sobre t. Esse t passa multiplicando, fica a vezes t é igual a v menos v0. O v0 passa somando e nós vamos ter que a v é igual a v0 mais a t. É uma função horária em que a velocidade depende do tempo. Então, essa velocidade aqui, ó, depende desse tempo aqui, já que nós vamos ter um v0 e uma aceleração que nós sabemos. A nossa aceleração, nesse caso, é constante, hein? E o v0 é um valor inicial. Então, aqui um gráfico que vocês já viram, estão acostumados a ver aí uma função horária de primeiro grau. V0 depende do tempo. Nesse caso aqui, V0 é maior do que zero e a aceleração é maior do que zero. Quando a aceleração é maior do que zero, a reta é uma crescente. Quando a aceleração é menor do que zero, a reta é decrescente. Então vamos estudar esse movimento aqui para a gente... Vamos desenhar o gráfico desse movimento para a gente entender o que está acontecendo. Olha só. Então nós temos aqui, ó, ele com velocidade de menos 8 metros por segundo. O módulo dessa velocidade diminui, então é o módulo, não é a velocidade que diminui, hein? Menos 8 é menor do que zero, mas o módulo de menos 8 é maior do que o módulo de zero. Logo, esse aqui é um movimento retardado. Retardado. Exatamente, beleza? O módulo da velocidade está diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo. Já aqui, ó, quando chegou no 4 segundos, o módulo da velocidade está aumentando. Aqui a velocidade era zero, aqui 2 metros por segundo. Então, olha só. Nesse primeiro intervalo de tempo, nós temos um movimento retrógrado, beleza? Por quê? Porque está indo no sentido oposto da trajetória. E retardado, por quê? Porque o módulo da velocidade está diminuindo. Nesse outro intervalo de tempo aqui, nós já passamos a ter um movimento progressivo, por quê? Porque agora o móvel está se movendo no sentido da trajetória. E acelerado, por quê? Porque agora o módulo da velocidade está aumentando. Então, nesse gráfico fica assim, ó. Do intervalo de tempo de 0 até 4 segundos, o móvel estava no movimento retrógrado, estava indo no sentido oposto da trajetória, e retardado porque o módulo da velocidade estava diminuindo, beleza? Quando chegou no tempo igual a 4 segundos aqui, ó, ele inverteu seu movimento. O movimento passou a ser progressivo, beleza? Sentido da trajetória. E acelerado, por quê? Porque o módulo da velocidade estava aumentando, que era 0, que era 2, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar claro isso aí para vocês. Deixa eu abrir aqui um aplicativo para fazer umas continhas. Então vamos aqui, qual é a continha dele? Ó, observa a figura abaixo, que representa o movimento de um corpo de velocidade escalar em T0 igual a não nula, tá? Em 0 segundos a velocidade era não nula, tá aqui, 4 metros por segundo. 1 segundo depois ele era 7 metros por segundo. 2 segundos depois 10 metros por segundo e assim por diante. Então observa o seguinte, olha, a cada segundo que passa, a velocidade desse corpo aqui, dessa esfera, aumenta em 3 metros por segundo. Então, nós podemos ver que a aceleração escalar dele é de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ó, ΔV, em qualquer intervalo ali que a gente pegar de 1 segundo, ó, 10 menos 7, dividido por 2 menos 1. Isso aqui dá 3 por 1, né? É igual a 3 metros por segundo ao quadrado, beleza? Ok. Desenhe o gráfico supondo que o corpo mantém essa aceleração nos instantes posteriores a t igual a 3. Então, ó, depois de 3 segundos, a aceleração continua a mesma, tá? Então, nós temos aqui um tempo em segundos, temos aqui uma velocidade em metros por segundo. Beleza, beleza. Temos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos,
4 segundos aqui, beleza? Vamos mudar a cor disso aqui para vermelho. Ok. Então veja bem, quando t era 0, a velocidade dele era 4 metros por segundo. Em t igual a 0, 4 metros por segundo. Em t igual a 1, 7 metros por segundo. 4, 7, depois 10, né? 13. O próximo seria 16 e assim por diante, beleza? Então agora vamos botar o pontinho aqui, vamos botar esse pontinho de verde. Olha só, no t igual a 0, tá? No t igual a 0, ele estava 4 metros por segundo. No t igual a 1, ele estava 7 metros por segundo. No t igual a 2, ele estava 10 metros por segundo. No t igual a 3, 13 metros por segundo. E no t igual a 4, 16 metros por segundo. Então esse aqui é o gráfico dele. Uma reta, né? Que passa aqui pelo ponto 4, vai crescendo aí assim, beleza? Não ficou muito organizado aqui, mas enfim, você usa a régua aí para desenhar. Determina a função horária da velocidade. Ele quer saber aquele V é igual a V0 mais AT. Beleza? Como é que nós descobrimos isso? Galera, veja que a aceleração, nós já descobrimos que é 3 metros por segundo ao quadrado. V0 nós já vimos aqui no gráfico, que é 4. Então, tá aqui, ó, V é igual a 4 mais 3T. Beleza? Moleza demais. A velocidade escalar inicial de um automóvel era igual a 20 metros por segundo, quando o motorista precisou reduzi-la uniformemente à razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Escreva a função horária da velocidade escalar. Então, olha só. Ele tinha ali... Deixa eu limpar isso aqui. Ele tinha uma velocidade inicial V0 igual a 20 metros por segundo. Ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, só que negativa, porque ele falou que ele precisava reduzir a velocidade, tá? Reduzir uniformemente, a razão de 2,5. Então, essa nossa aceleração é um valor negativo, menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, a nossa função horária da velocidade é V0 mais AT, basta substituir o nosso V0 é 20 e a nossa velocidade, como o valor é negativo, isso aqui fica assim, ó, mais, esse mais da continha, menos 2,5. Esse menos aqui é do número lá. Então, mais vezes menos, para eliminar o parênteses, fica menos, né? Então, isso aqui fica menos 2,5T. Então, essa aqui é a nossa função horária da velocidade. Bom, então, dando continuidade, essa B a gente vai deixar para depois, porque eu ainda não ensinei como resolver ela. Na próxima aula a gente vai aprender e a função horária do espaço e voltamos e resolvemos isso daqui, tá? O gráfico a seguir representa as velocidades de dois móveis, A e B, que percorrem a mesma trajetória retilínea. Então, nós temos aqui o gráfico de dois veículos. O veículo A tem uma velocidade constante. Como é que a gente vê isso? Está aqui o gráfico, ó. Eixo da velocidade, eixo do tempo. O tempo está passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 segundos. Beleza? O tempo está passando aqui. O que acontece com a velocidade lá? Continua a mesma o tempo inteiro. Então, o móvel A tem velocidade constante. O móvel B, no instante t igual a 0, ele estava com velocidade 0. O tempo vem passando e ele vem ganhando velocidade uniformemente, beleza? Em relação a esse gráfico, determine a aceleração escalar de cada móvel. Então, o móvel A, como tem velocidade constante, a aceleração dele é 0, beleza? Não precisa fazer conta. Já o móvel B, ele sai do 0 até 12 em 10 segundos. Então, ó, a velocidade dele variou 12 menos 0 é 12. Em quanto tempo? 10 menos 0, 10. Então, a aceleração escalar média dele aí, ou melhor, como é uniforme, basta chamar de aceleração mesmo. É delta V
sobre ΔT. ΔV a gente já viu ali que dá 12. 12 menos 0 são 12. 10 menos 0 são 10. Então isso aqui fica 10. Isso aqui dá 1,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, né? Então, é isso aí. Calcule a distância percorrida pelo móvel A e pelo móvel B nos 10 primeiros segundos. Essa nós também vamos deixar para resolver depois da próxima aula. Quando eu voltar para resolver aquela B, eu vou resolver essa daqui porque tem uma demonstração que eu quero fazer antes, beleza? Mas já daria para resolver. Quem quiser tentar, é só calcular as áreas dos gráficos, tá? Qual é o instante T1 no qual os dois móveis têm velocidades iguais? De qualquer forma, eu acho que precisa achar primeiro esse T1 para poder resolver a B ali, tá? Então vamos lá. Olha só, no instante T1, ou melhor, vamos ver logo qual que é a velocidade do móvel B. A velocidade do móvel B, lembre-se que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial é 0, aceleração nós achamos. Então a velocidade do móvel B é 1,2 t. Essa é a velocidade dele em função do tempo, beleza? Quando o tempo é t1, qual que é a velocidade do móvel B? 8 metros por segundo. Então é só a gente substituir. Aqui onde tem velocidade de B é 8. Isso aqui dá 1,2 T1. Para descobrir T1, basta passar 1,2 dividindo. Então 8 dividido por 1,2. Vou para a calculadora. 8 dividido por 1,2. 8 dividido por 1,2 deu 6,67 aproximadamente. Isso aqui dá aproximadamente 6 segundos, 67 décimos de segundo. Melhor, centésimos. Beleza? Então é isso. Terminamos essa aula aqui. Façam a lista de exercícios. Essa semana eu só vou postar essa aula porque atrasei demais no conteúdo, né? Hoje à noite a gente se vê. Lembre-se que a aula hoje à noite é para tirar dúvida. Não vou passar mais conteúdo. A gente tá eu já atrasei um pouco aí a semana. Ainda se eu passar mais conteúdo vai ser pior. Beleza? Valeu, abraço.